Olá, muita graça e muita paz. Israel Rocha aqui, passando hoje, dia 20 de janeiro de 2026. Estou passando por aqui para iniciar mais um devocional Vivendo Processos. E o nosso tema de hoje é: o tempo de Deus não se explica, se discerne. O tempo de Deus não se explica, se discerne. O texto base do nosso devocional de hoje, do dia 20, é Isaías capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. O tempo de Deus é algo que nós nunca saberemos discernir, nós nunca conseguiríamos entender quando será o tempo certo de Deus, porque o tempo de Deus não cabe na nossa lógica cartesiana, na nossa forma de pensar, de discernir e de entender. O tempo de Deus é soberano demais para que possa ser decifrado. O tempo de Deus é sábio demais para ser questionado. Então, tentamos entender, mas a gente não consegue, porque o tempo divino, como nós já dissemos em devocionais anteriores, não é um tempo cronológico, é um tempo eterno. É o aion de Deus. O tempo divino, ele é didático, ele é pedagógico, como nós falamos nas lives anteriores. Então Deus, ele trabalha na eternidade e ele manifesta o resultado do trabalho dele na eternidade durante o tempo. Então Deus trabalha na eternidade e manifesta o resultado no tempo. Há orações então que nesse tempo que a gente acha complexo, que a gente acha demorado, há orações que nós fazemos nesse tempo que Deus responde com um sim. Em outras orações ele responde com um ainda não. E outras orações Deus responde dando uma pausa em silêncio. Porque discernir essa pausa e esse silêncio é mais valioso do que qualquer explicação. Há pouco tempo, há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, se não me engano, há pouco tempo, eu estava conversando com a minha filha Nelisa e eu disse para ela: filha, você precisa entender, quem precisa de você, ouvir de você uma resposta, quem precisa de uma explicação, você precisa discernir quem precisa de você, de uma resposta sua, quem precisa de uma explicação sua e quem precisa do seu silêncio. Essa foi a orientação que eu dei para minha filha. Você precisa discernir, filha, quem precisa da sua resposta, da sua explicação e do seu silêncio. Então, para você que nos ouve aqui no YouTube e aqui no Instagram, com Deus é a mesma coisa, né? Porque é no silêncio dele, no silêncio que a gente acha que a gente não merece, mas que ele nos dá, que nós precisamos discernir o que ele quer dizer. Deus, ele não fica calado, Deus sempre fala, Deus sempre responde, mas muitas vezes ele usa o silêncio para fazer com que possamos discernir o que ele quer de nós. Uma postura, uma conduta, um comportamento. Então, o discernir é muito mais valioso do que o explicado. O discernido é muito mais valioso do que o explicado. Então, o tempo de Deus não precisa fazer sentido para mim e para você. Muitas vezes a gente quer encontrar sentido no tempo de Deus para mim e para você. O tempo de Deus não precisa fazer sentido. O tempo de Deus precisa produzir fé. Tempo de Deus não precisa fazer sentido. Tempo de Deus precisa produzir fé. Então, discernir o tempo de Deus para mim, para você que está aqui no Instagram, que está aqui no YouTube,
Discernir esse tempo é mais importante do que compreender esse tempo. Discernir o tempo de Deus é mais importante do que compreender o tempo de Deus. Muitas pessoas buscam nas igrejas dons espirituais, mas existe um dom, o dom do discernimento, que poucos querem, poucos procuram. Muitos querem orar em línguas, muitos querem profetizar, muitos querem fazer muitas coisas, milagres, sinais, curas, mas poucos buscam o dom do discernimento. E o tempo de Deus foi feito para que a gente tenha discernimento sobre ele e não compreensão. Então, quando a gente discerne o tempo de Deus, a gente descansa naquilo que ele tem para nós. Porque quando a gente tenta entender o tempo de Deus, a gente se frustra. Muitas vezes a gente se frustra. Então o tempo dele revela sempre um propósito que o nosso raciocínio nunca, jamais acessaria ou alcançaria. O tempo de Deus gera para nós propósito. E um propósito que o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa lógica jamais alcançaria. Frase do dia para hoje, que você possa gravar no seu coração e na sua mente é: tentamos entender, mas o tempo divino não é cronológico, é eterno e pedagógico. Tentamos entender, mas o tempo divino não é cronológico, não é cronos, aion, é eterno e é pedagógico. Então escreva aí hoje o que você aprende com esse breve devocional nesse dia de hoje e o que eu e você podemos aplicar para esse dia de hoje. Primeiro, peça menos entendimento para Deus. Deus, eu não entendo por quê. Deus, eu não entendo para quê. Deus, eu não entendo como. Não. Pare. Peça menos entendimento para Deus e peça mais discernimento. Deus, eu quero discernir o tempo que o Senhor tem para mim. Então, peça menos entendimento e mais discernimento. E entender também que a fé não precisa entender o tempo de Deus, a fé precisa ler o tempo de Deus, a fé precisa reconhecer o tempo de Deus. Então, para nossa aplicação do tema de hoje peça menos entendimento, mais discernimento, e entenda que a fé não precisa entender o tempo de Deus. A fé precisa apenas reconhecer, porque afinal de contas Deus nos diz hoje, dia 20 de janeiro, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ele é quem sabe, nós não sabemos. Ele é que entende, nós não entendemos. O que nós precisamos? Discernir o tempo de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado nesse dia de hoje. Quero orar com você e por você. Como sempre, nós fazemos a oração do devocional. E eu quero convidar você a orar comigo. Amém? Repita comigo essa oração. Eterno Pai, ensina-me a discernir os teus tempos. Ensina-nos, ó Pai, a aceitar os teus ritmos. Que não venhamos buscar ou controlar aquilo que só pode ser confiado a Ti e entregue a Ti, Pai. Pai, ser nesse dia de hoje, com esse meu irmão, com essa minha irmã, com esse teu filho, com essa tua filha, ampliando, Deus, a direção, ampliando, Deus, os pensamentos, ampliando, Senhor, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um deles, para cada uma delas, ó Pai, trazendo paz, direção e discernimento. Que o dom do discernir espiritual seja sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. E Ele tem pensamentos de paz a seu respeito e não de mal. Um grande abraço, Deus abençoe. Se essa devocional fez bem para você nesse dia de hoje, compartilha com quem você acha que precisa ouvir, tanto aqui pelo YouTube como pelo Instagram.
e que alguém possa ser encontrado por essa mensagem, tocado por ela e transformado por ela. Um grande abraço, Deus abençoe.